Donald Trump disse que os Estados Unidos, aspas, encerraram a guerra com o Irã hoje, aspas, após, como ele diz, ter sido obtido um compromisso de que Teherã nunca terá uma arma nuclear. Isso foi o que o Trump disse. Mais cedo, o presidente americano repetiu um roteiro já habitual, que é o de ameaçar atacar o Irã e depois, às vezes assim, menos de 2 horas foi isso hoje. As negociações estão avançando, então ele retira a ameaça de novos ataques. Acompanhe na reportagem de Mariana Giangiacomo, de Washington. Cerca de 5 horas separam a ameaça de Donald Trump de tomar o controle da ilha de Karg da publicação em que o presidente norte-americano anuncia que suspendeu ataques programados, pois havia alcançado algum entendimento com o Irã nas negociações em curso. Para além da reabertura do Estreito de Hormuz, Trump busca algo que lhe dê motivos para dizer que chegou a um acordo melhor do que aquele que abandonou ainda em seu primeiro mandato. Assinado durante o governo democrata de Barack Obama, junto a outros países, o antigo acordo impunha restrições operacionais e técnicas sobre o programa nuclear iraniano por prazos que chegavam a 15 anos. Em troca, o Irã receberia um alívio gradual de sanções econômicas. Trump deixou o acordo em 2018 criticando os prazos estabelecidos. Em linha com Israel, o republicano também critica a falta de restrições ao programa de mísseis balísticos do Irã e o apoio financeiro e militar de Teherã a grupos armados no Oriente Médio. Hoje, Estados Unidos e Irã caminham em direção a um memorando de entendimento que, antes de tudo, promoveria o desbloqueio de ambos os países ao tráfego do Estreito de Hormuz em até 30 dias. Paralelamente, haveria uma janela de 60 dias para discussões sobre um novo acordo nuclear, ainda sob premissas e compromissos desconhecidos. Trump é pressionado pelas eleições legislativas nos Estados Unidos em novembro, que definirão se os republicanos continuarão ou não a controlar a Câmara e o Senado. Desde o início da guerra, o preço do galão da gasolina já subiu cerca de 50% nos postos americanos. Falando à imprensa na Casa Branca, Trump disse que um memorando de entendimento poderia ser assinado no próximo final de semana, mas um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã ressaltou que o país ainda não havia tomado uma decisão final. So is this just essentially setting the stage for deeper talks on nuclear? It's a very strong memorandum of understanding that is a little conceptual, but it's something that's going to get done. Bom, cabe a nós agora tentar, nesse fog of war, essa névoa toda da guerra, começando por você, Vitélio, mas eu já vou avisando você, eu queria ouvir você também a respeito disso. O que é que desse emaranhado a gente pode, com certa calma, entender que é o caminho para onde estaria seguindo esse memorando de entendimento? Ou é puro blá blá, Vitélio? William, o que o site Axios e Al Jazeera publicaram desse memorando é muito semelhante à negociação apresentada, os termos da negociação apresentados pelo Paquistão lá em abril, que o Trump chamou de totalmente inaceitável. Aparentemente há um avanço na questão do Irã aceitar negociar o programa nuclear, ou pelo menos esses 441 quilos de urânio enriquecido a 60%. Mas isso é num prazo de 60 dias. Então, parece uma pausa maior, uma extensão da pausa que já existe, que se parece com um cessar-fogo, mas que, na verdade, não é. O tempo todo esse cessar-fogo é violado. Nós já falamos isso aqui algumas vezes. O Irã derrubar um helicóptero Apache dos Estados Unidos não é cessar-fogo. Tampouco os Estados Unidos continuarem impondo um bloqueio ao Estreito de Hormuz, que continua fechado, porque os termos do cessar-fogo eram de abertura do Estreito de Hormuz. Tampouco a ocupação de Israel no sul do Líbano e os ataques do Hezbollah contra o norte de Israel. Então, nada disso faz parte do que tinha sido aceito como cessar-fogo. Agora, veja só, depois que houver essa pausa, depois que o Trump disser que essa guerra acabou, como ele já está anunciando, vai ser muito difícil os Estados Unidos voltarem a uma ofensiva caso o Irã não cumpra, caso o Irã não entregue o seu urânio enriquecido, que inclusive boa parte dele parece que está soterrada,
ele está em forma de hexafluoreto de urânio, que é um gás que é sólido em temperatura ambiente, mas que esquentado a 56,5 graus, ele volta ao estado gasoso e volta ao estado de enriquecimento. Então, se o Irã não concordar com isso, ou não concordar em negociar, por exemplo, o programa de mísseis, que era um dos empecilhos do Trump com o primeiro acordo, com o acordo do Obama lá de 2015, ou se o Irã não concordar em parar de financiar grupos que são considerados terroristas por os Estados Unidos, por Israel, por países europeus, como o Hezbollah, o Hamas, a Jihad Islâmica, os Houthis, se o Irã não fizer nada disso, vai ser muito difícil o Trump retomar essa guerra. Claramente ele quer acabar com a guerra, William. Paulo, para esclarecimentos da nossa audiência, evidentemente o que a gente está registrando agora, isso está acontecendo no momento que estamos aqui fazendo o programa, não guarda proporção com o que foram os ataques, seja os de junho do ano passado, seja o que foi essa operação agora em 28 de fevereiro. São, digamos, ações militares de pequena monta, mas parecem indicar, eu gostaria de ouvir você e na sequência o Carlos Frederico sobre isso, uma disposição do Irã em assumir riscos? Sem dúvida, William. Essa história começou com os ataques iranianos a Israel, que aconteceram no fim de semana. E foi a primeira vez que o Irã atacou Israel sem ter sido atacado no seu próprio território. O Irã atacou Israel em razão dos ataques israelenses a Beirute, num claro objetivo de tentar transformar tanto a frente libanesa quanto a questão de Hormuz e a questão do Irã em uma coisa só. Há um esforço de Israel em separar as duas questões, tentando ter liberdade de ação em Israel para atuar contra o Hezbollah sem a interferência americana relacionada à questão de Hormuz, relacionada à questão do programa nuclear iraniano. Só que isso não é possível. Então, quando o primeiro-ministro Netanyahu tentou reagir, e reagiu aos ataques iranianos, o presidente Trump agiu com muita firmeza, tanto sobre Israel quanto sobre o Irã, para tentar, e conseguiu, interromper os ataques mútuos, de modo a manter um ambiente propício à negociação. Só que imediatamente depois disso, no dia seguinte, praticamente, acontece o ataque. Esse ataque muito estranho, muito mal explicado, de um drone contra um helicóptero Apache. Isso é uma coisa que, do ponto de vista militar, é bem inédita, é bem incomum um drone abater um helicóptero Apache. Isso vai ter que ser esclarecido, Mas o fato é que foi abatido, o helicóptero caiu, e aí o presidente Trump se viu obrigado a fazer uma reação, mas ele não quer escalar as tensões com o Irã. Então ele faz uma reação para dar uma satisfação para a opinião pública norte-americana, porque ele não pode deixar de reagir a um helicóptero americano sendo abatido por forças iranianas, ele tem que fazer o ataque, mas ele faz o ataque de forma limitada, esperando que o Irã contra-ataque também de forma limitada, de modo a manter as negociações. Mas é um equilíbrio muito delicado, William. É uma manobra de crise que tem que ser feita com muita competência, porque incidentes como esse do helicóptero Apache, e talvez isso tenha sido exatamente isso, um incidente, tem que esclarecer ainda as circunstâncias em que isso aconteceu, podem muito facilmente levar a uma escalada. Mas o Irã mantém uma liberdade de ação muito grande, o Irã ataca, toma a iniciativa de atacar Israel, toma iniciativas de atacar forças americanas no Oriente Médio, porque ele consegue manter fechado o Estreito de Hormuz, como nós vimos na reportagem. E isso é um enorme trunfo para o governo iraniano. Dani, tem uma contabilidade, a Mariana Jangiacomo hoje no Fora da Ordem, podcast aqui, com o Lorival Américo, nosso time da CNN. Hoje ela falou, Lorival, que desde abril a contabilidade é de que quase 40 vezes o Donald Trump já disse que um acordo estava próximo. Mas dessa vez é diferente, Dani? Eu acho que dessa vez tem um elemento novo, que foi o posicionamento público do ministro das Relações Exteriores, o Araghchi, dizendo que eles não chegaram tão perto quanto chegaram agora. Então, eu vejo que a pressão que os americanos impuseram aos portos iranianos, e que impedem eles de tirarem o petróleo ali do Golfo Pérsico,
juntamente com a pressão que os Estados Unidos sofrem em razão do preço do petróleo, dos fertilizantes, etc., isso tudo criou uma condição que agora os dois lados querem uma saída para o dilema. A realidade é que esses termos já estavam prontos há muito tempo, né? Há mais de 2 semanas esses termos já estavam prontos. A questão era o timing que os americanos estavam esperando para tentar pronunciar como se fosse uma vitória. Isso, de certa forma, explica os bombardeios que aconteceram nos últimos dias contra o Irã, em razão do abate ali do helicóptero Apache, né? Mas aquilo era um elemento menor para um ataque como os americanos fizeram ali no Irã. E, ao mesmo tempo, as pressões dentro do governo iraniano são muito grandes, porque a linha mais dura ligada à Guarda Revolucionária, ela tem ali sangue nos olhos, eles não querem um acordo ruim, eles querem ir para um tudo ou nada, enquanto uma ala mais moderada e reformista, que é representada pelo próprio Araghchi, vê como uma vitória bem razoável esse protocolo de entendimento. Então, eu vejo que sim, há uma possibilidade real, mas como a própria CNN já colocou, 39, 40 vezes ele disse que eles estavam prestes a assinar alguma coisa. Então, nós temos que esperar até domingo ou até semana que vem para avaliar melhor. A assinatura do já mencionado aqui memorando de entendimento entre o Irã e os Estados Unidos, evidentemente trouxe um rally, como se chama nos mercados mundiais. Temos que lembrar que lá na Ásia daqui a pouco o pessoal já vai para o almoço, mas as questões centrais dessas negociações ou não são conhecidas ou ficaram para depois. Confira com a nossa Marina Giangiacomo de Washington. O anúncio sobre o memorando de entendimento levou o preço do petróleo ao menor nível em mais de 3 meses nesta segunda-feira. Mas o valor do barril ainda está cotado a cerca de $10 acima do patamar pré-guerra. O memorando deve estabelecer um prazo de 60 dias para discussões técnicas centradas no programa nuclear iraniano, que devem levar a um acordo mais abrangente entre Washington e Teherã. Nessa janela de 2 meses, segundo o governo americano, o Estreito de Hormuz não deve estar sujeito ao controle do Irã sobre o tráfego de navios petroleiros, nem a bloqueios americanos de embarcações que partem de portos iranianos. Os Estados Unidos dizem que as negociações terão como base a premissa de que o Irã nunca deve adquirir ou ter condições de desenvolver uma arma nuclear. Teherã busca um alívio ao menos parcial das sanções econômicas antes de avançar nas discussões, mas os Estados Unidos cobram compromissos antes disso. Mediador do acordo, o Paquistão afirmou que o memorando declararia o fim imediato e permanente das operações militares no Oriente Médio, inclusive no Líbano. Mas não está claro se a demanda iraniana pelo fim dos ataques de Israel ao país vizinho, realizados sob a justificativa de combater o Hezbollah, foi atendida. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que as tropas do país continuarão ocupando o sul do Líbano enquanto for necessário. Uma cerimônia de assinatura deve acontecer na próxima sexta-feira em Genebra, na Suíça, dando início ao prazo de negociações mais amplas. Pelo lado iraniano, devem participar o presidente do parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, e o ministro das Relações Exteriores do país, Abbas Araghchi. Já os Estados Unidos devem ser representados pelo vice-presidente J.D. Vance. Em entrevista à CNN, ele afirmou que o memorando tem uma estrutura genérica e que as negociações de 60 dias com Teherã devem abordar o apoio financeiro do Irã a grupos armados no Oriente Médio. What paragraph 1 of the agreement says is effectively that Iran commits itself, just as the United States commits itself, to regional peace and stability. And part of that, Jake, is that the Iranians have to stop funding violent terrorist organizations. They have to stop funding regional instability. Agora, pode. Como que a gente espera que esse noticiário impacte sobre as eleições americanas próximas? Como você mesmo disse, essa assinatura eletrônica até aqui, ou a cerimônia na sexta-feira em Genebra, cumprem uma agenda de política doméstica americana. Pois é, eu destacaria também, William, só para complementar, quer dizer que qualquer tipo de garantia que o Irã não vai desenvolver armas nucleares não seria nenhuma novidade. Na verdade, o Irã tem falado sobre isso desde que assinou o Tratado de Não Proliferação na década de 70. Falou sobre isso
um acordo que foi assinado pelo Obama, a que você fez referência. Ou seja, o grande problema não é o Irã escrever um parágrafo, assinar um documento dizendo que não vai desenvolver armas nucleares. É como isso vai ser garantido e verificado ao longo do tempo. Isso vai ser um problema muito mais forte para ser discutido lá na frente. O Donald Trump, ele claramente percebeu que esta guerra, entendeu, e os números comprovam isso, foi muito ruim para a sua popularidade, né? Esta guerra é uma guerra que ela já começa muito impopular, ao contrário, por exemplo, da guerra do Iraque, em que o governo Bush buscou convencer a população a que essa guerra era necessária, e quando o governo Bush entra em guerra contra o Iraque, consegue até o apoio de elementos importantes dentro do Partido Democrata, né? Bem verdade, havia o trauma do 11 de setembro, etc., mas um contexto muito distinto, uma guerra muito mais popular do que esta guerra contra o Irã, como foram outras guerras que os Estados Unidos entrou. O que há em comum é que essas guerras, ao longo do tempo, vão se tornando mais impopulares e, portanto, politicamente mais custosas para o presidente. Esse é um problema que as democracias enfrentam quando entram em guerra. Esta guerra é uma guerra que começou impopular e tornou-se mais impopular à medida que foi se estendendo. Então, o Trump opera, como disse, com esta agenda política e os iranianos estão entendendo isso. Quer dizer, quem está desesperado por um acordo aqui é o governo Trump, não é o Irã. O Irã tem outro tempo político nesse sentido. Então, o Trump tenta, com este acordo, claro, faturar politicamente, tirar esse tema da agenda, vai torcer para isso ter algum tipo de impacto imediato no preço do petróleo e tentar, portanto, estancar esta sangria, mas não me parece que isso vai ter efeitos muito mais de longo prazo para as eleições de meio de mandato, dado que a questão econômica é o tema mais central, a questão econômica mais ampla, né? A questão da gasolina, etc., é um dos temas de uma questão econômica mais ampla, o mal-estar econômico da população norte-americana, que colocou o Trump novamente no poder com a esperança de que o Trump poderia equacionar essa questão e não está fazendo, né? Então, o prognóstico, me parece, independente de acordo com o Irã, muito ruim politicamente para os republicanos em novembro. Agora, se a gente volta para a situação lá, Lorival, há um fundamento estratégico ali, que estava antes do acordo nuclear com Obama, lá em 2015. Era o fundamento estratégico que explica boa parte do que foi feito nesses últimos 10 anos e continua lá. Se o Irã sempre foi considerado, do ponto de vista de Israel, o principal aliado americano na região, um perigo existencial, ele continua sendo um perigo existencial, nessa visão. Não se eliminou o perigo existencial do ponto de vista ou da perspectiva israelense. Está lá. 2, a capacidade desse, assim visto como perigo existencial para Israel, de infligir considerável dano não só aos países da região, mas à economia mundial, pela primeira vez foi demonstrada de forma muito evidente, muito evidente. Ou seja, todos os fundamentos que levaram a essas ações, a busca da coerção militar para atingir o objetivo político, continuam lá, com uma diferença talvez. Israel e Estados Unidos não estão se entendendo sobre o que deveria ser feito daqui para frente. Todas as condições e objetivos dessa guerra foram deixados de lado, né? A mudança de regime, lembra do Trump convocando a população do Irã aí para as ruas, a ajuda está chegando, agora ele negocia com esse regime que está aí, né? O programa de mísseis convencionais balísticos era um dos principais motivos que o Trump apresentava em 2018 para abandonar o acordo JCPOA, né? Esse programa não é discutido também. A ajuda, o patrocínio do Irã aos proxies não só não é discutido, como está no processo de negociação, e hoje o Irã falou o seguinte, à frente do Líbano na guerra, ou seja, ele trata o Líbano, e sempre tratou, como um fronte da guerra dele. Sim. Contra Israel e contra os Estados Unidos. Como Gaza também. Exato. Então, ele usou essa linguagem para dizer, esse fronte também tem de estar pacificado para que esse acordo siga adiante, ou seja, para que o Estreito de Hormuz
seja reaberto e permaneça aberto, porque o Irã não vai mais abrir mão dessa condição de controlar o Estreito de Hormuz, né? E, aliás, falaram até hoje em cobrar taxas. Não, a gente não vai cobrar pedágio, mas vai cobrar taxas. Então, todas as premissas da estratégia israelense e americana foram abandonadas, sendo que o Trump abandonou realmente e Israel está absolutamente inconformado com essa situação. E essa inconformidade, tanto do governo quanto da oposição israelense, oferece um risco real a esse acordo. Aliás, a quem acha que aqui, por vezes, se faz críticas ácidas ao Trump, as mais contundentes ao Trump vieram hoje de Israel. Dos dois lados do espectro político, dos dois lados.